Existe uma célebre frase que ela é atribuída a Martin Luther King. Essa frase diz o seguinte: o que me preocupa não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. E essa frase ela é marcante, essa frase realmente ela tem uma profundidade ímpar. Porque no momento em que o Brasil passa, com tantas atrocidades que a gente vê o Brasil passando, o mundo como um todo, mas o Brasil em específico, que está ligado aqui a todos nós brasileiros, a gente vê que às vezes a única arma que a gente tem, às vezes, é o falar, é o argumentar. A arma que a gente tem é poder discutir. Isso é democracia. Mas muitas pessoas já não têm mais coragem em falar sobre o que acontece no Brasil. O Brasil está indo para um lado que é assustador. E é por isso que, mesmo tendo medo, vocês acham que eu não tenho medo? Tenho. Qualquer um que seja racional, qualquer um que vê o que acontece com Anderson Torres, vê o que acontece com todos os atores do mundo político que não pensam conforme a cartilha, tem um pouco de medo. E ainda tem gente resistindo. E é sobre isso que a gente vai falar, através de uma matéria da Folha de São Paulo. Vocês têm noção do quanto o Campos Neto, presidente do Banco Central, está sendo pressionado e atingido pelo governo Lula? Principalmente depois que o calabouço fiscal do Haddad foi apresentado, mesmo assim o Banco Central manteve a taxa de juros de 3,75%, mais uma derrota do Lula. Mais uma derrota grave do Lula. A gente sabe muito bem que hoje a peça-chave de tudo isso, que hoje o elo mais forte não é o Lula, é um certo juiz. Vocês sabem disso, que é a peça-chave, é a cabeça de hoje do sistema autoritário que rege o Brasil. Vocês sabem disso. E você sabe que qualquer um que respire fora do ar que circunda essas figuras tem risco de ser preso. Então, por enquanto, ainda tem quem tem força de enfrentar o Lula, como por exemplo o Campos Neto, que segurou essa taxa de juros. Se dependesse do Lula, ele já estava liberando empréstimos à torta e à direita, ganhando benefícios de bancos para agradar esse setor. Mas a gente sabe que se a gente fazer o Huawei e a farra agora, o brasileiro é quem vai pagar a conta da inflação. Então o Campos Neto, ao meu ver, vem fazendo um trabalho, um papel de herói no enfrentamento ao governo Lula. E a gente sabe o que está acontecendo. Um dos assuntos que foram mais comentados essa semana é a busca e apreensão na casa do Bolsonaro e da Michelle Bolsonaro. E o Lula está pé da vida. Por quê? Porque quanto mais ele ataca, mais força e mais consolidado fica o inimigo. Michelle Bolsonaro teve 65% de menções positivas nas redes após operação da Polícia Federal. Ou seja, de todos os comentários que surgiram na rede, 65% foi positivo a Michelle Bolsonaro, reconhecendo que é desmensurado esse ataque contra a família Bolsonaro. Pois não sou eu que estou falando, é o Guilherme Amado. Eu estou só reverberando aqui o que foi publicado no jornal Metrópolis. E como que está a percepção do brasileiro médio, daquele que se preocupa um pouco com política, sobre o que acontece no Brasil? Tá sim, descredibilidade do judiciário. Olha o que o Estadão fez em nota. A decisão de ministro Alexandre de Moraes contra o Google e outras empresas se presta a arbitrar o que pode ser dito na discussão sobre a regulação das redes sociais e, por isso, tem que ser cassada. O senhor Moraes não é um juiz do debate público. Todo o cenário em torno do projeto de lei do PL 2630 sobre o novo marco regulatório das
plataformas digitais, é sumariamente desafiador. Tem que discutir, tem que pôr em debate com a sociedade. No entanto, nada nele autoriza a decisão do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, que atacou as plataformas do Google. Inclusive, definiu que Google, Meta, Spotify, parece que tem mais uma, acho que o do Telegram, tem que prestar depoimento da Polícia Federal. Isso é um cúmulo do autoritarismo. Definir que uma plataforma não possa expressar sua opinião sobre um projeto de lei e definir que ela tenha que postar a opinião do governo e do grande consórcio contra a liberdade de expressão. Pois é, esse é o Brasil que vivemos, um Brasil à la Venezuela, à la Cuba, à la Nicarágua. E vamos lá, falando ainda do ministro Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes usa o elo entre desinformação e vacina para despachar em operação contra Bolsonaro. Vocês têm noção que até a Folha de São Paulo, a que mais atacou Bolsonaro até hoje, questiona a invasão contra Bolsonaro? Ela fala que Alexandre de Moraes usou que o Bolsonaro teve uma suposta fraude no cartão de vacinação e que isso era suficiente para partir para cima do ex-presidente. O ministro afirma ainda que, neste caso da vacina, trata da mesma associação criminosa dos casos das milícias digitais. Ou seja, é uma crítica à decisão do Alexandre de Moraes. O André Mendonça até tentou rebater hoje com o Alexandre de Moraes, o primeiro que teve coragem de falar. Mas parece que tinha medo de falar com o Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes rebateu e Mendonça, não sei, eu senti um sentimento de falta de predisposição de debater. Parece que até os membros da própria corte têm medo de debater com um certo ministro, que é muito grave. Que é muito grave isso que vem acontecendo. E por fim eu vou trazer mais uma matéria da Folha de São Paulo para vocês. Vocês sabem que o Lindenberg Farias falou que Carlos Bolsonaro pode ser preso a qualquer momento. E realmente a Folha de São Paulo confirma. A gente já viu que a turma do consórcio ali, Randolph, Lindenberg, Glaze, dentre outros, Felipe Neto, eles estão fazendo prelúdio do que vai acontecer. Então eles contam antes o que eles estão fazendo. Então a prisão de Carlos Bolsonaro é iminente. A acusação de Carlos Bolsonaro é do Ministério Público, pessoal. E segundo o Ministério Público, foi identificado um repasse de 2 milhões aos chefes de gabinetes. E esse período se deu desde 2009 até 2018. E segundo eles já têm indícios e provas de que isso aconteceu para levar Carlos Bolsonaro para cadeia. Sabe, a gente não vai passar a mão na cabeça de ninguém que tenha feito alguma coisa errada, longe de mim. Então, não me tome por esse tipo de gente, porque eu não o sou. Eu quero que cada um que roubou dinheiro público vá para cadeia. É isso que eu quero. Todos. E não um ou outro. Todos, sem exceção. Então, se tem realmente provas, não vou passar a mão na cabeça e que vá para a cadeia mesmo. Só que ele ir para a cadeia enquanto vários outros, como Cabral, como todos os outros, podem ficar aí soltos, mesmo tendo condenações, delações premiadas, é algo que tira a credibilidade da justiça, né? Então a justiça tem que prender todos, e dando ainda o direito do devido processo legal. Isso é basilar tanto como foi para Lula, que teve devido processo legal, conseguiu subir para todas as instâncias, e a gente sabe muito bem, fala do Marco Aurélio, que o próprio STF decidiu colocar o Lula no player de novo, né? Então a gente sabe muito bem como as coisas acontecem no Brasil, tá certo? Coloca no comentário aí o que você achou aqui das informações, e principalmente eu queria que você comentasse essa informação aqui. O que você acha sobre essa informação da Folha de São Paulo
sobre supostamente haver um esquema de rachadinha aqui em relação a Carlos Bolsonaro. E principalmente o do PT, né, que é um escândalo absurdo, gigantesco, que o primeiro da fila ali, o mais alto em escândalo de rachadinha, ninguém fala nada, tá lá exercendo normalmente, é do PT. Coloca no seu comentário aí, esse assunto é delicado e é por isso que eu quero te ouvir, tá bom? Desde já grato, muito obrigado e até o próximo vídeo.